Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Eu quero falar. Com a palavra, vereador Felipe. Difícil falar nesse momento, quando a gente percebe que nós não foi fácil ter tomado a decisão de se envolver e de estar aqui. Colocamos o nome à disposição para ser vereador e essa decisão não foi fácil, mas hoje estou aqui e me satisfaz muito estar aqui. Porém, eu fico um tanto quanto perplexo com algumas falas e com algumas colocações que, no momento que as pessoas parece que estão com o microfone na frente, então tudo é motivo de sátira, de gozação. Eu acho que problemas no passado tiveram, problemas no presente tem, mas eu acredito que o respeito ele é muito importante. Durante a fala do Roque, alguns satirizavam que pessoas estavam conversando com o Mickey e coisa arada. Eu não concordo com essas posturas. Respeito a fala do senhor Roque. As cobranças elas são um tanto quanto corretas e tranquilas, porque a oposição é assim. Então, a oposição cobra, a situação tenta defender. Eu achava que não era assim as coisas, mas são assim. Infelizmente, são assim. Pessoas colocando falando da vida particular de prefeito municipal, se tem o dom de interpretar algum artista, problema dele, eu não vejo problema nenhum, mas essas sátiras, elas me incomodam um pouco, e eu não gosto que isso ocorra. É a minha opinião, e respeito a opinião de quem satiriza também, não sei se essa é a palavra, não sou formado em língua portuguesa, sou de educação física, então não me importa se eu errei a fala ou não. Mas só essa colocação que eu acho que nunca eu faria isso, nunca, independente de qual prefeito for, de qual partido for. Eu acho que temos que ter um pouco de cuidado ao uso das palavras, porque as pessoas estão vendo. Então, talvez isso possa não ser muito interessante para quem tem pretensões políticas ou quem gostaria de concorrer a cargos mais específicos dentro da política. Muito obrigado. Vereador Juliano. Senhora presidente, eu quero começar a cumprimentar pela realização do Entrai. Acho que foi muito bacana o evento, estava bem organizado. Acho que é um momento importante da retomada e pelos os 2 dias que eu fui na abertura e fui na sexta à tarde, ficou bacana e realmente a comunidade precisava disso. E claro, é um evento numa praça histórica, um evento que de cunho é muito mais sentimental, muito mais próximo o Entrai do que outros eventos, inclusive por reconhecer a importância e por sempre trazer comigo a questão da história, da memória, inclusive mandei uma indicação para reconhecer como patrimônio cultural e material. Para o quê? Para de fato estar lá no catálogo das coisas que a gente tem de melhor. Eu acho que então tem que cumprimentar, parabenizar, foi muito bacana. Eu acho que é importante, que bom que a população aderiu. E claro, isso é reflexo de 2 anos de pandemia, né? Não estou desmerecendo, muito pelo contrário, que faz com que as pessoas queiram sair de suas casas. Porque ficou muito tempo em casa, muito tempo as coisas foram restritas. Então, eu acho que é bem importante isso. Que bom, logo na sequência, essa semana a gente tem a Romaria de Caravaggio, também depois de 2 anos, que é um evento de suma importância para a cidade. Tomara que não chova,
tomara que as pessoas possam fazer a tradicional caminhada. Também outro evento que encaminhei como indicação para se tornar um patrimônio cultural, é centenário. E eu acho que é muito importante isso e precisamos voltar à vida normal. Só que me estranha algumas coisas. Um assunto que alguns moradores da comunidade ao redor do centro de convivência têm me procurado é o bailinho da terceira idade. Faz um bom tempo que está fechado. Sim, a gente sabe que teve a pandemia. Voltaram as coisas. E eu fiz um pedido de informações, o pedido de informações número 31, e a resposta do secretário veio que os idosos fazem parte do grupo de risco e por isso que não se voltou. Um dos motivos que não se voltou o bailinho foi por fazerem parte do grupo de risco. Mas é estranho, não tinha pessoas de idade no Entrai? Não está acontecendo diversos eventos com pessoas de idade? Tá acontecendo, então é contraditório. Ou parece que não há um alinhamento do discurso entre o prefeito e alguns dos seus secretários. E o prefeito está certo, tem que retomar, tem que movimentar a cidade. Eu defendo e vou apoiar ele nisso. Mas aqui, pela resposta do secretário, fica claro que há uma preocupação. Claro, a preocupação existe, a maior parte da população foi vacinada, mas precisa se voltar com o bailinho da terceira idade. Nesse final de semana, um dos vizinhos lá me contatou, já haviam outros me procurado, e que tem pessoas que aquele momento, aquela terça-feira de tarde, é um momento de integração, é um momento de ter contato com outras pessoas, passar 3, 4 horas, uma música, um som ambiente, e está inserido. E também veio nesse pedido de informações que foi feito, que havia necessidade de realizar melhorias na parte elétrica, não sei se foi concluído, se tem previsão. Então é importante, Marcelo, veja para nós, por gentileza, por que não está acontecendo isso? É um momento de integração, além do câmbio, a volta do câmbio, o vereador Felipe Maior, porque é professor de educação física, sabe qual é importante. E os idosos foram, vou dizer, talvez o grupo mais prejudicado na pandemia. Por quê? Porque era o que mais ficava restrito, mais fechado, porque era o grupo de risco. E agora, graças a Deus, as coisas melhoraram, tomaram ciência, conseguimos avançar, a maior parte da população farroupilhense foi vacinada, inclusive já tem alguns públicos, algumas faixas etárias que estão tomando a 4ª dose. Então é importante que volte esse momento de integração e que se faça logo isso. Porque tem pessoas que talvez o único contato com outras pessoas, o único entretenimento é o bailinho da terceira idade. Então fica aqui meu pedido, meu apelo, e que possamos ver o quanto antes essa questão para poder atender esses idosos que precisam, sim, de um olhar e de uma atenção. A gente sabe que, muitas vezes, o pouco, para alguns, é muito. E, no caso de alguns relatos que eu ouvi, isso está fazendo uma falta imensa na vida dessas pessoas. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Amarante. Senhora presidente, o Adamate da imprensa, o Zé Teodoro, os demais que estão aqui nos assistindo. Quero fazer um comentário também breve em relação ao pedido de informação da secretária da Educação, do dia 30 até o dia 7 de abril. Claro que nós não temos nada a ver com a vida particular, nem do prefeito, nem da secretária, mas quando não atinge a população, não é que atinge, ou de certa forma não atende a população em seus apelos. Porque já pensou se todos resolvessem de uma hora para outra trabalhar offline, ou online, ou distante do seu dia a dia? Nem nos dias mais pandêmicos que nós tivemos isso aconteceu, e principalmente com as lideranças. As lideranças tinham que estar mais presentes. Gosto da Luciana, temos falado, temos mais uma reunião, inclusive já marcada para nós encontrarmos, mas é difícil de explicar para a população. E quando nós trouxemos esses assuntos, é porque nós somos cobrados. E isso foi falado para nós de pessoas ali de fora e
que trabalham no Executivo. Então, essa questão trouxe para os vereadores. E para a população não existe vereador de oposição ou de situação, existe vereadores de Executivo. E a questão até do prefeito fazer show ou cuidar dos seus negócios, também eu acho que nós, vereadores, não viria com problema, vereador Roque, vereadora Clarice, se a coisa tivesse boa, se tudo tivesse funcionando 100%. Claro que no outro governo também teve problema, mas hoje tem muito mais, a coisa não anda, já se passou 500 dias e a gente pensa que conforme o andar dos dias as coisas vão melhorando, a qualidade vai melhorando, a produtividade vai melhorando, que isso é uma situação de uma empresa normal, ou do trabalhador normal, ele vai melhorando a sua qualidade, ele vai melhorando a sua produtividade, e aqui nós estamos retroagindo. Por exemplo, a questão que o vereador Roque citou aqui de nós aprovarmos ou retroagirmos em relação aos loteamentos, em ter de volta a estrada de chão, quando avançamos, quando estamos acabando com o calçamento que historicamente criou-se no passado e outros municípios já não existe mais. A maioria, se nós andarmos Flores da Cunha, Garibaldi, qualquer um do nosso entorno. Eu pergunto, por que isso? Qual é o objetivo dessa questão? Então, são questões que, de repente, o que era para estar andando não anda. O que de repente a gente pensa que estava bom, parece que vai piorar. Então, esta preocupação tem sim batido na nossa porta como vereador no nosso dia a dia. E há uma preocupação da melhora para os trabalhos, para os serviços do nosso município. Por quê? Porque se o último governo que esteve na legislação passada não foi tão bom, esse tem que ser melhor. Por quê? Porque é a lei das coisas. Se nós formos em qualquer empresa, Biamar, Grandene, qualquer empresa, pode ver que tem um equipamento mais produtivo, mais tecnológico, estão buscando instruções. Para quê? Para aquela empresa ou aquele funcionário produza um pouco melhor. Por quê? Porque a concorrência está aí. Mas me parece que no poder público não é assim. Me parece que, às vezes, nós temos algumas questões muito pessoais e que aí muda gestor, se troca, claro, vivemos numa democracia, o povo escolheu, assim como escolheu os vereadores também, e nós todos estamos sendo avaliados. E estamos aqui para fiscalizar. Estivemos com o vereador Juliano na semana passada, aqui na São José, 2º Distrito, na linha Palmeira. Temos um asfalto lá que agora está sendo remendado. E uma preocupação, tem um ponto lá que tem vertentes, e eu não vi drenagem naquele ponto. Então, são situações que, tecnicamente, e por eu ter trabalhado muito tempo em desenvolvimento e tecnologia, carrego este conceito de produtividade e um conceito técnico, esse olhar técnico. Então, isso está comigo. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. O Zé está aí ainda, não tinha referenciado o nome dele. Renato também, sempre satisfação. Luiz. Vamos lá. Eu queria aproveitar esse espaço, inicialmente, para falar um pouquinho do Entrai, o sucesso que fora, referenciado por todos, né? Inclusive de 3 quilômetros a 3,5 km para chegar a Nova Milano. Isso nos alegra muito, as pessoas felizes com a retomada. Então, exaltar todo esse sentimento aí de satisfação e pela comunidade em si. Que bom, vamos avançando cada vez mais. Senhora presidente, eu gostaria, inicialmente, a minha fala, pedir inversão, sugerir à nossa procuradora Viviane, inversão ali de pauta no parecer jurídico do projeto 24, pela extrema urgência, né? Inclusive, já na nossa comissão falado hoje, o que podemos fazer em relação a isso. Não é praxe, novamente,
de pedido de urgência for, assim, o projeto 21 da semana anterior, mas esse em especial pela urgência em termos de saúde, né? Não precisamos falar mais, então gostaria da compreensão de todos, das comissões, para a gente avançar o quanto antes poder colocar em votação o projeto de número 24. Então, solicito a procuradora da Casa para fazer essa inversão e avançar no projeto 24, em seu parecer jurídico. Gostaria também, senhora presidente, se me permita, em relação ao projeto 14 do Executivo Municipal, proceder à baixa dele como ele está, que nos próximos dias entrará outro na Casa com um adendo no texto do referido projeto. Então, solicito desde já, então, efetuar a baixa do 014/2022 do Executivo Municipal. Que seja retirado, então, Isto. da pauta. Em breve voltará com outra roupagem, assim dizendo, e numa questão de adequação do texto do projeto. Bom, senhores vereadores, gostaria de comentar, então, em relação... Já falei, inclusive, numa rádio local sobre esse episódio, então volto a falar sobre tão badalado assunto da nossa secretária de Educação, Luciana, e que bom, né, quando as pessoas, nada impede de ter seus compromissos, mas eu quero dizer que foi afastamento sem remuneração, ok? Sem remuneração. Então, talvez no pedido de informação ou não tenha sido pedido, então foi sem remuneração, e a questão home office de auxílio a Marli, nossa diretora, em relação à educação. Então, em nenhum momento... Pois não. Uma parte é o vereador Roque. Vereador Marcelo, te agradeço pela parte, mas aqui textualmente está escrito que durante esse período a secretaria esteve sob a orientação online da secretária de orientação. Secretária e orientação presencial da diretora. Não diz que ela estava afastada. Não diz aqui. Afastamento sem remuneração. Aqui diz, na oportunidade em que portanto, Vossa Senhoria, vimos respeitosamente a resposta do pedido, informar que a secretária Luciana esteve afastada de suas atividades presenciais. Mas respondendo pela secretaria com orientações de forma online. Então, tem que dar uma olhada nessa resposta aí. E, enfim, talvez o pedido de informação surtiu efeito. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Então, justamente, ali fala a questão desta sem remuneração, né? Então, acho que está bem. Podia, sim, falar algo a respeito, mas se olhar, como eu vi a resposta, eu vejo que está bem na íntegra da pergunta. Mas se avança sempre, se corrige, vereador Juliano, se algo não ficou bom. Mas então fala a todos os pares, afastamento sem remuneração. Em relação ao projeto 23, vereador Roque, na questão... Opa, já acabando o tempo. O senhor pode usar Obrigado, vereador Felipe. Então, avançando em relação ao projeto 23, vereador Roque, da autoria do Executivo Municipal, no artigo 6º, justamente o que se refere a essa questão, então, dos loteamentos, tá? Conforme estipulado, teria que ter um calçamento X, ou que for acordado. O que se pensa, e não sou o melhor técnico do mundo, mas uma questão, você colocar calçamento... Agora inicia o seu espaço. Obrigado. Onde possa prever um asfalto. Então, claro, com conferência, de metragem e tudo mais, que possa ser realizado em outra área do município, assim, designada, inclusive até em referência ao nosso bairro Cruzeiro, do projeto anterior. Então, se o loteador teria que fazer X metragem numa área, e pensamos justamente no asfalto colocado sobre lá o terreno existente, é melhor que colocá-lo em cima de um calçamento que possa se movimentar. Então, achei interessante, acho oportuna essa questão de expertise, de avançar a mesma metragem em outro local necessário à comunidade, em detrimento da outra área, então, feito pelo Executivo. É isso que se refere o parágrafo 6º, colocando já mantém os 5 anteriores e faz o adendo a este 6º. A questão do Instituto Federal,
se avance, ou conversando com a Luciana, teve uma reunião, Amarante, Juliano, isso, né? Vereador Felipe também, na questão de uma sugestão de um projeto de lei para a gente ver essa questão, e falei com ela, e realmente bastante solícita que a gente avance. Então, acho que vocês que estiveram presentes, poderíamos, né, estar em tratativas em relação a isso. Em relação à Secretaria do Jorge, Juliano, vou sim referenciar a questão da pandemia, né, passada. A gente sabe que agora começa surtos, tem o pessoal da terceira idade, mas verificar o que a Secretaria está pensando em relação a isso, com certeza trago maiores informações. E, por fim, aproveitando esse espaço, também um assunto tão falado, quebra-molas. Falei outras vezes, e não é demérito algum quando se porventura falha-se, humildade reconhecer, e for o que aconteceu. Em nenhum momento vai ser pago R$1 por aquela obra. Falei com o secretário Schmitz, houve erro no planejamento, enfim, forma como aconteceu, e vai ser reparado sim pelo nosso executivo, pelo secretário Schmitz, e não por uma terceirizada. Então não teve custo porque teve erro. Teve erro em relação a isso, tá? E tenho a certeza que voltamos nesse formato já dito, com asfalto, que já tinha ali. E em relação à demanda de moradores pelo excesso de velocidade, principalmente quando você faz dobrar à esquerda em alta velocidade, dá problema para quem vem aqui. Então, acho que foi uma solicitação, talvez a forma não for a melhor, e humildade reconhecer, sim, com certeza. Mas vamos avançar para corrigir, e que aprendizados também aconteçam para a gente avançar sempre nessa forma. Então, da minha parte, senhora presidente, agradeço o espaço. Quero aproveitar em alguns minutos, eu achei que já tinha acabado, o pessoal falar, e foi tão debatido, o projeto 21, tinha aqui algo para falar em termos de desafetação das áreas. É algo muito rotineiro, inclusive feito em anos anteriores, por administrações também passadas, pela forma como foi. Isso está na lei, inclusive, desafetando bens de uso do povo para bens dominicais. E for assim, foi no 1º de maio, no campo de futebol, uma área muito grande para a empresa, inclusive. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, a gente está avançando, a gente entende o posicionamento de vários colegas, mas veja bem, isso é algo que venha para todo um benefício de uma comunidade. Há 8 anos, sem uma moradia, sem uma casa. Então, vamos avançar, e esse é o primeiro da administração. E a gente, claro, escutou a população, e eu quero referenciar aquilo que eu falei na terça-feira passada, na quinta-feira, então, dia 19, e eu me equivocava, eu dizia que era amanhã, mas era 18, foi dia 19, às 2 horas, pontualmente, a Associação dos Moradores do Bairro Cruzeiro, e mais também, eu diria que estavam em 6, né? Eu falo associação porque for assim o que estipulado, e agora eles estão, acredito sim, mais sabedores, e ouviram do próprio prefeito, inclusive, que atendeu as pessoas e sempre atende a todos, que realmente vai ter benfeitorias, vai ter melhoramentos ao redor, não só do bairro Cruzeiro, de todos os 4 bairros envolvidos no importante projeto habitacional A Casa é a Sua. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Então, a palavra está com o vereador Amarante no seu espaço de líder. Vereador Marcelo, eu acho que é importante essa informação que tu traz em relação ao quebra-mola lá, que não vai ser ressarcido. Muito embora eu acho que a empresa, se eu fosse empresário, também não ia receber um prejuízo, porque eu fui como empresa, ela deve ter sido solicitado para fazer daquela forma. Então, se hoje mudou o método ou mudou o material para ser feito, então, sabe, o prejuízo vai ficar com a empresa. É estranho, né? É estranho ao aceito. E, claro, que é impagável o prejuízo da população que teve. Eu até fiz uma pequena filmagem, buraco, um amortecedor, teve gente que furou pneu. Então, assim,
o prejuízo para a população, esse ninguém paga. E quando nós comentamos aqui, até hoje a nossa imprensa estava perguntando sobre os 500 dias do nosso governo, do nosso prefeito, claro que vem muitas perguntas. Por exemplo, quando a população ali fora nos questiona as questões particulares do prefeito, é porque elas se misturam com o seu dia a dia. Não tem como ora tu ser um cover, que não tenho nada contra isso, no outro momento tu ser empresário e ao mesmo tempo tu no dia seguinte ser prefeito. Então, eu acho que historicamente eu não lembro de ter visto em qualquer município aqui da nossa região, só que a nossa população é que nos traz isso, inclusive empresários, porque de repente o prefeito mistura, não tem, como é que vai separar a hora prefeito e a hora empresário? Tu mistura, na hora que eu estou falando dos meus negócios, eu posso sim estar usando ou não o cargo de prefeito, não sei. Mas o empresário pensa isso. Aquele outro empresário que, como prefeito, de certa forma, não pode fazer para todos, se ele pudesse fazer esse mesmo trabalho e utilizando esse mesmo método no seu dia a dia para todos os empresários ou para todos os demais farroupilenses, sem problema nenhum. Agora, quando não se consegue fazer isso, então nós não estamos administrando para todos, embora nos seus horários de folga. Os horários de folga também costumamos dizer que é para nós descansar, né? Ainda mais se nós temos um trabalho intenso no nosso dia a dia. Eu calculo que hoje tem 80 mil habitantes em Farroupilha e para cuidar desses 80 mil habitantes requer muita atenção, requer muito cuidado, requer muito planejamento, requer muitos métodos. Porque nós somos um país, um município que estamos numa região muito desenvolvida e ninguém quer retroagir. Pelo contrário, nós queremos avançar, queremos progredir. Como toda a Serra, senão nós vamos ficar um município para trás, como já estamos para trás de muitos municípios aqui. Em relação a Flores da Cunha, Garibaldi, Carlos Barbosa, até Caxias do Sul, principalmente na questão da pavimentação no interior. Nós estamos muito para trás do vereador Maurício. Você mora no interior e você sabe, se tu andar aqui em Flores da Cunha, Garibaldi, em qualquer um desses municípios, todos estão pavimentados. As ruas de Garibaldi, todas elas estão asfaltadas. E, por exemplo, já citou aqui, já ouvi na imprensa que foi dado ordem de início, aqui na pavimentação Pedro Grandene. Eu acho que nessa obra aqui para construir aí o espaço dos agricultores, como outras obras que não se terminou, e ainda não se viu sinais de se começar essas obras. Quer dizer, continuamos ainda atrasando até o início das obras. Então, são essas preocupações que nos trazem como vereador, e não digo vereador de oposição, porque eu acho que todos nós somos vereadores, representante, como diz a legislação, representante do povo, executivo executa, mas embora, como o próprio vereador Felipe disse que nós não funcionamos bem assim, e eu até nunca fui vereador de oposição, não sei como seria, mas eu seria briguento. Eu, com certeza, cobraria do Executivo muito, mas muito mesmo, quando as coisas não acontecessem. Eu ia lá bater boca com ele. Por quê? Porque é o meu perfil. E como fiz isso com o Clayton. Como eu já disse nessa casa, que por 2 vezes fui secretário, 1 ano e 4 meses, uma vez me demitiram e outra vez eu me demiti. Justamente por quê? Porque eu não aceito algo que não esteja dentro dos meus princípios ou então aquilo que ali fora a população espera de mim. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Público ainda presente na casa, imprensa, funcionários da casa. Sim, que nem a questão até foi o Jonas que comentou conosco, né, a respeito do quebra-mola, e daí esse quebra-mola que não seria pago 1 centavo do município, porque a empresa que fez lá fez de maneira equivocada. Eu tenho que concordar que os quebra-molas que faziam num sistema de... como é que é, Amarante, que você estava na frente mesmo, era lombofaixa, né? São um sistema muito bom. Agora, eu não tenho que concordar contigo que a empresa que vai fazer um quebra-mola não tenha know-how para fazer o quebra-mola e vai ficar com prejuízo. Daí, não, né?
Porque se eu vou fazer um quebra-mola e não sei fazer, a culpa não é da prefeitura se eu vou ter prejuízo. E concordo, aqueles que feitos lá eram muito bons, aqueles modelos, tá? Outra coisa que é meio... E se porventura for feita até uma inauguração do quebra-mola, desde que não tenha custo para o município, eu não me importo. E estou vendo algumas inaugurações, são bem sucintas, porque me veio em mente o 30-40, que eu, como vereador aqui, com o pessoal da situação, 20-40. O número, desculpa pelo número, tá? Mas o valor era bem maior do que 20-40. E daí eu estava aqui e nós nos reunimos como situação e a gente ficou aqui enrolando, falando um monte de coisinha para poder o mais tarde o suficiente, porque sabia quem foram convidados e nem tinha obra para ser inaugurada lá. Então, é isso que eu não quero. Enquanto fizer 200, 500, 1000 inauguração, que não tiver custo para mim, não tem problema nenhum. O que eu não quero é aquilo lá, aquilo que foi feito. Eu estava aqui como vereador, querendo ficar aqui até meia-noite, para não sair daqui e ter que ir para lá. Aquilo sim foi complicado. Então, presidente, era isso que eu tinha que falar para essa noite. Pode falar. Uma parte, o vereador Juliano. Eu acho que, sim, tu está no teu direito e tu foi obrigado aí naquele evento? Pois é, mas é estranho, né? O que acontece? De certa forma, o projeto 2040 ele teve seus problemas e é factível, né? Quem sou eu para negar? Mas era um projeto de cidade, pensado. Se foi levado adiante ou não, aí outros 500, mas tinha um início, um meio e teve o fim que não foi levado adiante. Mas nós tivemos diversas oitivas em diversos pontos da comunidade. Eu trabalhei 1 ano em cima do projeto. Falo por mim, no eixo da juventude, no eixo da cultura, no eixo do esporte. Então, foi trabalhos profícuos, árduos, não foi simplesmente um plano por dizer que tinha um plano. E a Câmara rejeitou, achou que não era bom o projeto e depois o prefeito Clayton, na época, instituiu por decreto e aí deu todas as coisas que aconteceram. Mas, inaugurar por inaugurar também. Obrigado pela parte. De nada, vereador. Alô. De nada. Microfone, Sandro. De nada, vereador. E um planejamento de 20, 40 para 40 anos, ele não teve planejamento para mandar para a Câmara de Vereadores, porque a gente pega o protocolo de entrada nessa casa, quando o projeto foi dado a entrada e quando foi pedido a votação para ele. Então, um planejamento para 20 anos e mais alguns anos, com tanto planejamento, podia ter planejado para vir para a Câmara de Vereadores também naquela noite. E não, vereador Juliano, de forma alguma eu tinha obrigação de ir para lá, mas era representante, era um convite, a gente queria ir para lá, ia, por uma questão de respeito, tá? Para algum lugar que não queria ir mesmo. Uma parte, vereador Tiago. Uma parte, o vereador Tiago. Eu só vou deixar uma pergunta, uma reflexão ao colega, porque esse é um tema importante, depois quero explanar um pouco melhor. Nesse 1 ano e meio, quase 2, do governo Feltrin, qual o projeto de planejamento de cidade? Se nós estamos falando que o 2040 não era bom, então a gente gostaria de saber qual é o projeto que foi apresentado. Pelo menos eu não vi notícia aí ainda. Obrigado pela parte aí, vereador. Eu acho que o planejamento ele se dá em função do tempo, em função de uma organização, em função de um contexto. Não acredito, tenho certeza absoluta que os senhores vereadores fiquem tranquilos, porque a população vai, sim, fazer uma avaliação de tudo isso. Então, não vejo por que estressar bastante nesse sentido. Eu só estou dizendo que uma coisa que foi planejada, foi trabalhada, foi colocada lá, e a maneira com que foi exposta poderia ter sido exposta de outra maneira. Sem ter... Os senhores concordam que aquele gasto foi um gasto necessário para expor um planejamento de 20 e 40, depois de ser construído durante o ano inteiro? Ser convidado? Quem foi convidado? É isso, o 20 e 40, então, na verdade, é interessante. Os senhores defendem. Se o meu governo fizer, terminando, presidente, se o meu governo fizer algum tipo de extravagância com qualquer iniciativa, qualquer vontade de planejar, desse jeito, eu sou contra. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Palavra com o vereador Tiago Jorge Ilha. Como diz o Beto, não ia falar, mas agora eu vou falar. Me lembrei do Beto. Sabe que é uma coisa sobre essa... Ainda aproveitando a discussão aqui do meu colega Sandro,
e nós estivemos juntos, né? Sandro, Clarice, eu, quem mais aqui estava junto? Marante, Davi, Juliano, Roque, né? No governo anterior. E nós, certamente, sempre observamos, e talvez, Sandro, tivemos posições muito semelhantes quanto à questão de que talvez o glamour exposto para apresentar um planejamento não tivesse a necessidade e nem fosse tão importante quanto o projeto, porque aqui a minha fala foi na discussão do projeto. O vereador Sandro deve ter lido, acompanhado, estudado o projeto 2040. O projeto 2040 foi um dos projetos mais relevantes da história dessa cidade. Gente, eu tenho o projeto arquivado ainda, e eu estava dando uma olhada esses dias para que a gente pudesse trazer aqui também e discutir alguma legislação específica sobre o caso. O projeto 2040, no ponto de vista de projeto, de começo, meio, fim e planejamento, foi excelente. Talvez a extravagância do glamour do evento, que acabou sendo a grande polêmica, né, porque a gente discute mais o evento do que o projeto, né? Pela situação como se concedeu, talvez não concorde também, perfeitamente, como o vereador Sandro falou. Mas aqui a minha fala foi na questão de discutir um planejamento de cidade. E eu acredito que uma discussão se faz importante para que a gente possa, até como lideranças que vocês são de situação, possam, não é cobrar, né, vereador Marcelo, mas buscar que o governo municipal, eu não sei qual que é a estratégia por trás da demora de apresentar um planejamento forte de agenda de governo, né? Desde que nós tivemos o início, talvez, e eu quero pensar que não seja a acomodação de ter a liderança de vocês pela maioria, pela competência de vocês, né, pelo trabalho que vocês exercem aqui, de não deixar faltar nenhum projeto ao governo Feltrin. Né? Talvez essa comodidade de ter aí um grupo tão seleto de vocês, de 10 vereadores, façam com que esses assuntos digam, nem discuto muito lá na Câmara, porque nós temos a maioria. E eu vou dizer que essa frase eu até já ouvi. Então, e não concordo com ela, porque é uma situação que esse é um fórum muito importante de discussão, e pode ter certeza, tenho certeza absoluta que, mesmo sendo governista, vocês já foram cobrados de vários assuntos da cidade, né? Talvez até mais, em alguns pontos de vista, porque tem proximidade com o governo. É natural, né? Mas no ponto de vista de discussão de cidade, de planejamento de cidade, de olhar a cidade como um contexto principal, sempre me agradou muito o planejamento exposto no projeto 2040, né? Porque ele tinha um olhar transversal sobre vários temas. Nós discutimos agora, recentemente aqui na Câmara, sobre a questão habitacional, que tem uma inter-relação com o social, que tem com o cultural, inclusive, né? Tem uma situação direta com infraestrutura. Quando que nós conseguimos ter essa capacidade de discutir a cidade? Eu deixo aqui uma provocação, não precisa fazer evento nenhum, pode vir aqui na Câmara de Vereadores, né, convidando a comunidade, não precisa nem ter café com biscoito, mas tem que apresentar um projeto de cidade, gente, que possa ser estruturante. Pega o 2040 como base, não é problema nenhum isso. Trabalha internamente, o Juliano, como eu, participamos da elaboração desse projeto, discutindo cada temática, porque em cima desse planejamento, o Poder Executivo vai ter uma tranquilidade de execução sobre cada pauta. Nós discutimos aqui sobre a falta de agenda ambiental, com situações tocadas muito assim, vamos lá e vai fazer desse jeito. Olha que positivo foi a questão do Entrai. Né? Então, nós precisamos aproveitar isso para apresentar um projeto de cidade, que é o que eu, como cidadão, esperava de um prefeito que é um gestor nato, né? Que é um empresário. Era essa que eu esperava. Essa era a postura que eu, nem como vereador, mas sim como farroupilense, esperava. Um projeto estruturante, que eu pensei que na primeira semana o prefeito ia mandar, inclusive, para a Câmara, olha, esse é o projeto de cidade que eu imagino para os próximos 4 anos. É essa falta que a gente está discutindo aqui, que vai muito além de discutir a questão só de discurso político. É de ação, é o que nós estamos vendo aí fora. Obrigado, senhor presidente. Vereador Roque. Gostaria de... É bom o assunto que o Sandro levantou da questão do 2040. É bem interessante. Eu acho também que a finaleira aí não foi legal. Não foi legal. Faltou articulação. Não sei se a articulação foi do Executivo ou do Legislativo. Mas, enfim, alguém falhou aí.
E eu acho que a Câmara não deveria ter rejeitado um projeto. O projeto foi debatido com toda a sociedade. Eu me lembro que nós fizemos um seminário de empreendedorismo, uma semana. Trouxemos aqui para discutir o grafeno, trouxemos aqui a URGS, trouxemos a escola, a faculdade estadual aqui, a UERGS, trouxemos a UX, trouxemos um diretor de inovação de uma empresa de calçado aqui do Vale dos Sinos, discutimos exaustivamente, trouxemos uma noite à UX para discutir inovação, tecnologia, as profissões do futuro, e fizemos uma semana de empreendedorismo. Foi show. O grafeno faz parte do 2040, né? A gente foi a primeira ida a São Paulo, no Mackenzie, fomos pela Prefeitura de Farroupilha com uma caravana de empresários, incluindo a UX, depois a UX. Felizmente, era exatamente essa a ideia, porque não é a Prefeitura que tem que criar isso aí, tem que criar a academia. Se buscou, então, o descobrimento e o aprofundamento do grafeno. E aí está agora uma planta, né, de grafeno na Universidade de Caxias do Sul, já com parcerias com startup, com agentes que desenvolvem e que incentivam, né, a questão da produção de startup, com empresas já encomendando. Então, de modo que isso aí foi bom. Talvez o finaleira do 2040 não tenha sido o certo. Talvez alguma coisa falhou ali. Mas eu me lembro que tinha debates com a juventude, com a área rural, com os micros planos de desenvolvimento do turismo, e dialogou, fez uma interface com diversas categorias. E eu acho que, no final, concluiu de forma talvez equivocada. Mas, ainda assim, me lembro, naquela noite lá, houveram algumas pessoas homenageadas. O Dr. Fernando Lucchesi, um dos convidados, reconhecimento de Farroupilha pelo trabalho dele, um dos diretores, presidente da Grendene, acho que o Pedro Grendene, Alexandre Grendene, Bartelli, teve mais um outro homenageado, que agora um senhor aqui de Farroupilha, que é coronel, alguma coisa do Exército, Denardi, também foi homenageado. Então, tinha uma questão altruísta por trás disso tudo. Mas, no entanto, talvez, volto a dizer, o diálogo sempre é o melhor caminho. A democracia é o melhor sistema, mas dá trabalho. Não é fácil, é por isso que nós estamos aqui. É para debater. Então, eu acho que sempre debater, quanto mais, melhor. E eu vejo que, em alguns momentos, talvez se excedeu o excesso de debate, de discussões, mas era necessário. O que eu acho que hoje está faltando. Hoje, eu lembro que, quando eu assumi a Secretaria de Obras, em 2013, o planejamento não existia, era tudo junto com a Secretaria de Obras. O secretário de Obras atendia o cara que queria fazer um projeto de uma casa, o cara queria desenvolver um projeto de uma empresa, o cara tinha que fazer uma estrada, tinha que fazer um loteamento, era tudo junto. Já aconteceu isso lá no passado, quando tinha o meio ambiente. O meio ambiente não tinha, né? Foi criado, acho, na Secretaria, na gestão do prefeito Ademir Bareta, o Pascoal, e ficou junto com a saúde. Não funcionou. E hoje nós estamos o quê? Com problemas, porque o planejamento, que era tão independente, e o meio ambiente se juntou, e hoje é humanamente impossível um secretário cuidar dos dois. Não tem como. Olha, por mais que a Cris seja uma boa secretária, uma excelente profissional e tal, mas é humanamente impossível tocar os dois. Algo não vai funcionar. E assim também o turismo e o desenvolvimento econômico. E a gente nota esses reflexos. Olha, a Semana do Empreendedorismo, nunca mais se ouviu falar. Nunca mais se ouviu falar. E empreender não é só a gente pensar nos empresários que já estão aí constituídos. Claro que eles são a razão da nossa cidade andar. Os empresários, os agricultores, os trabalhadores, os professores, os jovens, os adultos, enfim, todos são. Mas precisamos estimular novos empreendedores. E é para isso que servem as grandes discussões e que se fazia da Semana do Empreendedorismo, que hoje não se ouve mais falar. Então, vereador Sandro, parabéns, eu acho que é bem levantado o tema. Não vamos fugir dele, porque nós achamos que era um tema que talvez, afinal, ali, como tu mesmo ressaltou, faltou talvez dourar um pouco mais a pílula e fazer a coisa acontecer. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, vou usar os meus 5 minutos. Vereador Sutili, o senhor pode assumir novamente, por favor. Meu Deus do céu. A palavra está com a dona Eleonora. Boa noite a todos, eu já cumprimentei, então vou pular o protocolo. O que me traz aqui, neste momento, não é um motivo político. Tá? Eu concordo com tudo que o vereador Marcelo falou, então já está bem, as coisas já estão bem defendidas e tudo, eu não vou entrar no mérito dessa questão. Acho que o 2040 também foi bem discutido e, na época, houve mais discussões ainda. Se ele foi rejeitado, nós éramos a minoria, então alguém da situação também votou contra. Mas o que me traz aqui é uma situação muito grave. Eu realmente, assim, eu acho muito interessante que ninguém lembra, ninguém expõe, ninguém fala. Em primeiro lugar, eu concordo plenamente com o baile da terceira idade. Concordo, né? Se as pessoas idosas precisam desse aconchego, então vamos atrás disso. Quanto ao uso de máscara, os senhores devem perceber que a maior parte do tempo eu permaneço de máscara. E tem um motivo para isso. Nós estamos tendo casos novamente de Covid-19 e de influenza A. E esses casos estão ficando mais graves. Nós temos muita internação por H1N1 e por Covid. Os hospitais estão lotados, principalmente de crianças que antes não era a nossa realidade. As crianças estão fazendo quadros muito mais graves do que anteriormente, tanto de uma doença quanto de outra, principalmente de H1N1. As crianças estão com pneumonia, pneumonias graves, e nós não temos antibiótico nas farmácias. E isto me preocupa muito mais do que a criança com pneumonia, porque a criança com pneumonia a gente trata. Mas a gente trata se tiver antibiótico na farmácia. Nós não temos como internar todo mundo que está com pneumonia. Não tem vaga para todos. E as pneumonias que não são graves, a gente pode tratar em casa com que antibiótico? As farmácias não têm. Nós temos um grupo de médicos que inclui os pediatras de Caxias, que todos os dias um desses pediatras coloca, olha, tem tal antibiótico em tal farmácia. A gente faz um relatório. Em tal farmácia tem tal antibiótico. E a gente tenta usar o que tem. O motivo dessas doenças respiratórias estarem aumentando e agravando, eu não sei. Eu tenho uma ideia de que tem a ver com Covid. Covid tem mexido muito com o organismo das pessoas. Mas eu não posso dizer. Existem estudos sobre isso, mas não concluídos. Mas o fato é que está acontecendo. Não tem um dia que no meu consultório eu não atenda no mínimo 4, 5 pacientes que estão com pneumonia. Com pneumonia. E pneumonia grave.
Eu entendo por pneumonia grave a criança que está com febre alta, respira com um pouco mais de dificuldade, necessita de fisioterapia respiratória, de antibiótico, ela necessita de broncodilatador, ela necessita de várias coisas que pode ser tentado em casa. É uma pneumonia grave, de moderada a grave. Então, senhores, isso, encerrando, isso é realmente muito preocupante. Muito mais preocupante que muita coisa que foi discutida. Isto é um caso de total urgência. Nós precisamos nos preocupar com isso. E isso tem a ver muito com o projeto que está dando entrada nessa casa, que é o projeto 24, que é a contratação de mais pediatras. Obrigada. Para o Hospital São Carlos. Convido a vereadora Eleonora Broilo para assumir seu cargo de presidente dessa casa. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, encerro o espaço destinado ao pequeno expediente. O presidente tem um espaço de 5 minutos para avisos e informações sobre assuntos do Legislativo. O presidente não vai fazer uso da palavra. Nada mais ser tratado nessa noite, declaro encerrada a presente sessão ordinária de hoje. Boa noite e obrigado a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.